bem-vindo à Tribo TEA-TDAH, o podcast para quem vive entre a ordem e o caos. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o primeiro podcast em português do mundo dedicado a entender quem tem autismo e TDAH ao mesmo tempo e vive entre o caos ordenado e a organização caótica. Aqui, a nossa neurodivergência é acolhida, compreendida e desmistificada, sem clichês ou julgamentos. Hoje, nós vamos falar sobre autismo e TDAH e neurodivergências. Então, vem entender por que TEA e déficit de atenção são transtornos de neurodesenvolvimento. Oi, tribo, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Tata Finoto. Esse é um podcast que ele é um spin-off da Tribo TDAH, meu outro projeto que tá com 7 anos. Antes de começar, eu quero dar recadinhos bem rápidos. Primeiro recadinho é que esse podcast vai ser em temporadas. Eu tenho alguns episódios programados e já esquematizados, alguns estão prontos. Eu vou lançar essa primeira temporada, ver se as pessoas gostam, ver se vai ter apoio no podcast, se as pessoas se interessam pelo tema, e aí mais pra frente eu lanço mais episódios, conforme o que vocês falarem pra mim, o que surgir nas redes, por exemplo, os comentários, enfim. E também, pra esse projeto acontecer e pra todo o projeto da Tribo TDAH continuar, eu preciso de você que tá aí me ouvindo. Então, tudo isso depende dos apoiadores. Se você quer que tenha podcasts falando sobre autismo e TDAH juntos, ou se você quer ouvir só sobre TDAH lá na Tribo TDAH, você precisa apoiar o projeto. Então vai lá em apoia.se/Tribo TDAH, que depende de você, para quem apoia, para todos esses projetos continuarem. Quem apoia tem direito a não só ouvir os episódios com antecedência, e a Tribo TEA-TDAH vai ser lançada exclusivamente para os apoiadores primeiro, mas também tem um grupo exclusivo que a gente conversa sobre absolutamente tudo e as pessoas acompanham todas as novidades com muito tempo de antecedência. Você também pode votar nos temas da Tribo TDAH, participar de gravações por lá também. Se ouvir seu nome nos episódios, aqui também na Tribo TEA-TDAH, você vai ouvir o seu nome nos episódios. E também tem um encontro anual só para apoiadores. Então, vem participar. Entra em apoia.se/Tribo TDAH e vem participar da nossa Tribo TDAH e da Tribo TEA-TDAH também. É isso, vamos começar o episódio. Primeiro eu queria me apresentar para quem não me conhece lá da Tribo TDAH. Meu nome é Tata Finoto, eu tenho TDAH. Eu recentemente fui diagnosticada com autismo também. Além disso, veio no pacote depressão. Eu tenho transtorno de ansiedade também e altas habilidades e sobredotação. Então eu fechei o bingo de várias neurodivergências. Eu sou formada em publicidade, propaganda e marketing com uma segunda graduação em jornalismo. Eu cursei também letras, mas essa eu não terminei, enfim. E eu cursei uma pós-graduação em semiótica psicanalítica também. Eu faço podcast desde 2014. Eu comecei com outro podcast chamado PQPcast. Depois eu fui pra Tribo TDAH. Teve um tempo que esses dois estavam acontecendo ao mesmo tempo. E agora, ao mesmo tempo, a Tribo TDAH e a Tribo TEA-TDAH. Eu resolvi manter tribo por causa da identidade. As pessoas já associam muito a Tribo TDAH. E desde que eu comecei a Tribo TDAH, eu ouço pedidos das pessoas pra saber se tem algum podcast igual a Tribo que fala sobre divulgação científica, mas voltado para autismo. Então, quando eu tive meu diagnóstico recente de autismo, eu resolvi que era o momento de fazer um podcast dedicado a isso, não só ao autismo, mas à combinação de TEA-TDAH, ou, de vez em quando, nesse podcast eu vou chamar de AUTDH também. Em inglês, as pessoas usam muito ADHD. Eu acho que, porque eu sei que tem particularidades que quem tem os dois não vive só no autismo ou não vive só no TDAH. E às vezes a gente olha para essas duas neurodivergências e fala, mas eu não tô completamente nisso, eu tô num meio de caminho. E é justamente sobre esse meio de caminho que eu quero falar nesses podcasts. Esse episódio vai ser uma introdução. Esses 3 primeiros episódios eu vou fazer introduções sobre os temas. Então esse primeiro episódio vai ser sobre neurodivergência. Depois,
Mais pra frente, num próximo episódio, a gente vai falar só sobre autismo. E depois, num próximo episódio, falar só sobre o TDAH. O que define autismo, o que define o TDAH. Hoje a gente vai falar sobre o que define neurodivergências. E mais pra frente, a gente entra nisso tudo com relação ao TDAH. Ao TDAH. O que é essa combinação de autismo e TDAH em conjunto. O que define um diagnóstico duplo e comorbidades, tratamentos e tudo que tá ligado a isso também. Bom, falei demais, acho que eu já me apresentei um pouquinho para vocês. Vamos pro episódio. Neurodivergência é um termo, ou neurodiversidade, se você nunca ouviu falar, ele já é bem antigo, ele foi cunhado mais ou menos entre 1993 e 1998. Não tem uma pessoa que é responsável por esse tema só. Ele foi cunhado por várias pessoas nessa época. E ele surgiu de uma autoadvocacia, ou seja, pessoas que estavam tentando falar sobre elas mesmas, porque é muito comum que, tanto sobre autismo quanto TDAH, as pessoas falem por nós, falem como se a gente só fosse paciente e como se a gente não tivesse uma vida inteira fora de um consultório. Então esse termo, ele veio também mostrar para as pessoas que a gente tem o protagonismo na nossa própria neurodivergência, no nosso próprio funcionamento cerebral diferente. Ele se refere justamente a essa diversidade neurológica na população. Mostrar que cérebros que funcionam fora do padrãozinho neurotípico, ou seja, como a sociedade acha que tipicamente está tudo funcionando na sua cabeça, por isso que chama neurotípico, ou quem não faz parte disso é neuroatípico, o A sendo uma negação. Então, é daí que veio a neurodivergência, ou neurodiversidade, ou neuroatipia. Essas palavras são muito usadas ultimamente. Isso significa que a gente tem um processo cognitivo, um processo de funções cognitivas no cérebro e também funções executivas, porque as funções executivas do cérebro fazem parte das funções cognitivas, que ele funciona de uma outra maneira, tem um outro estilo, as nossas ligações são particulares nesse sentido. E isso funciona tanto para o autismo, quanto para o TDAH, quanto, por exemplo, para a dislexia. Isso são tudo neurodivergências. O termo veio também de rejeitar aquele rótulo de estereótipos, de déficits que a gente tem, como se tudo fosse negativo. Ele é muito abraçado na internet, ele dá voz e protagonismo para quem tem os transtornos, quem tem as condições e neurodivergências, enfim. Hoje, é entendido que o termo neurodiversidade ou neurodivergência, ele é muito amplo, é um termo guarda-chuva, que pode ser para transtornos, pode ser para deficiências, pode ser para condições de uma forma geral. Ele também pode significar, por exemplo, transtornos de neurodesenvolvimento, ele pode ser usado como um sinônimo para isso também, ou deficiências de desenvolvimento também pode ser usado nesse sentido, principalmente em estudos científicos, ou às vezes ele é usado para transtornos de neurodesenvolvimento e aprendizagem. Então, isso também pode, quando você vira esse termo, ele também pode estar associado a isso. Neurodivergência vem também para incluir o TDAH e o autismo dentro de um agrupamento. Por exemplo, no CID-11 e no DSM-5, que são 2 manuais de diagnóstico mundiais que usam justamente para fazer o diagnóstico e para ter como base científica do que a sociedade entende até este momento como autismo e TDAH também. E nisso, então, por exemplo, neste momento, tanto o DSM-5 quanto o CID-11, o que eles entendem por TDAH e autismo dentro desse grupo, desse agrupamento de transtornos de neurodesenvolvimento? Eles falam que o TDAH e o autismo são discretos, ou seja, eles são transtornos invisíveis, são condições que as pessoas não conseguem identificar olhando. Eles são categóricos, ou seja, ou você tem ou você não tem,
não tem um meio do caminho, não tem... Ai, tem um pouquinho de TDAH, é meio autista. Não existe isso, ou tem ou não tem. É um diagnóstico. Então, é uma condição. Ele é categórico nesse sentido. Eles são de neurodesenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento do nosso cérebro acontece num passo diferente e as ligações que o nosso cérebro faz são particulares. Tem algumas ligações que o nosso cérebro faz a mais e outras ligações que a gente faz a menos, que deveriam estar acontecendo, que a sociedade cobra que a gente fizesse e às vezes a gente não faz do jeito que a sociedade espera. E por ser de neurodesenvolvimento, eles têm origem no começo do nosso desenvolvimento, ou seja, a gente já nasce neurodivergente. Nosso cérebro é assim desde o momento que a gente nasceu, por isso que ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Ele pode se desenvolver como um cérebro neurotípico, que não é o nosso caso, ou a gente já nasce com o cérebro que vai se desenvolvendo de uma forma neurodivergente. A sociedade científica, até o momento, ela acha que esse neurodesenvolvimento ele é um fruto de disfunções do cérebro que vão acontecendo. Para a ciência, ela é importante para a prática clínica. Essa definição mais clínica, mais científica, como o transtorno, ela é importante para os últimos 40 anos e até para os 40 anos que vem por aí, para a ciência categorizar o TDAH e o autismo e entender e fazer estudos sobre isso e para ter um processo e para ter um progresso da ciência e para ter uma evolução de pesquisas e ciências e descobertas e tudo que a gente sabe. Porque a ciência, ela é mutável. Uma hora a gente descobre uma coisa, mais pra frente a gente descobre que não é exatamente assim e as coisas podem ser um pouco diferentes, porque as coisas... Não existem verdades que são absolutas na ciência. Ela vai evoluindo e assim como a sociedade vai se entendendo de outras formas também. Então, também acontece que, por causa de tudo isso, diferentes transtornos de neurodesenvolvimento também têm marcadores fenotípicos e genéticos que eles podem ser parecidos, eles podem se aglutinar às vezes. Às vezes um marcador genético pode indicar, por exemplo, tanto para autismo e TDAH ter alguma coisa em conjunto. Isso a genética ainda está desenvolvendo e tentando entender, mas a ciência já entendeu que existem partes em comum nos transtornos de desenvolvimento, porque são condições, apesar delas serem heterogêneas, ou seja, o autismo e o TDAH, às vezes elas são muito opostas, elas ainda têm similaridades cognitivas de perfis que são muito parecidos. Mas ainda assim, cada pessoa, TDAH ou autista ou ao TDAH, continuam sendo, apesar das similaridades mesmo genéticas e mesmo da gente ter diagnósticos iguais, cada um continua tendo perfis de pessoas completamente diferentes. Então nós somos um grupo e assim, mesmo assim, nós somos pessoas completamente únicas dentro deste grupo. Transtorno de neurodesenvolvimento, o que os manuais de diagnóstico falam sobre isso? No DSM-5, que é o manual de diagnóstico estatístico, ele é feito pela APA, que é o APA, que é a American Psychological Association, a associação norte-americana de psicologia, pra gente traduzir assim, enfim. Eles que fazem o DSM-5 e esse TR do DSM, o 5 é a última versão, o TR é a versão atualizada dele, que ele é mais antigo. Ele fala que neurodesenvolvimento, ou transtornos de neurodesenvolvimento são um grupo, que eles são agrupados por causa de uma condição que acontece justamente nesse período de desenvolvimento, desde que a gente é criança. Então, tipicamente, eles têm em comum que eles se manifestam desde o período de quando a gente fala desenvolvimento, é desenvolvimento da vida mesmo, quando a gente nasce e começa a se desenvolver quando criança. Ou como bebezinho. Então, ele começa a dar sinais disso
antes das crianças entrarem na escolinha, antes da pré-escola, logo quando a gente é bebezinho mesmo. Alguns dos sinais podem ser percebidos já aí. Uma das características principais desse grupo de transtornos de neurodesenvolvimento são diferenças nos processos cerebrais. E que, justamente, algumas dessas diferenças vão fazer com que a gente tenha muito mais dificuldades em algumas funções da vida. Tanto no funcionamento pessoal, quanto como a gente lida em sociedade, ou com amigos e familiares, ou na parte acadêmica, ou até na parte ocupacional, ou seja, de trabalho, quando a gente é mais velho, quando a gente... Por exemplo, quando a gente estuda e faz faculdade, ou vai para a escola e depois se forma e trabalha, enfim, todos os aspectos da nossa vida vão ser impactados quando a gente tem um transtorno de neurodesenvolvimento. E essa amplitude dos transtornos de neurodesenvolvimento, ela varia, ela tem limitações específicas, ela tem, na verdade, características muito específicas. Por exemplo, nas funções executivas do cérebro, quando a gente fala sobre aprendizagem, quando a gente fala sobre controle, ou, no caso, autocontrole, em diversas camadas de autocontrole. Pode ser autocontrole motor, da gente se mexer demais, da gente falar demais, por exemplo, ou falar de menos, ou, às vezes, ser pessoas muito desastradas. Enfim, a gente vai entrar nisso mais pra frente quando a gente falar sobre autismo e TDAH, enfim. Ou outras coisas que os transtornos de neurodesenvolvimento têm em comum, segundo o DSM-5, são disfunções globais, ou seja, habilidades sociais que a gente deveria, a sociedade cobra que a gente tenha e a gente tem mais problemas com isso. Hoje em dia, o DSM fala que existem dimensões de medidas desses transtornos de neurodesenvolvimento, até pela amplitude dele. Pode ser que ele tenha barreiras que não são muito rígidas. Por exemplo, o próprio autismo e TDAH tem partes que elas são muito parecidas, tem muita intersecção entre eles. Então, às vezes, eles não são necessariamente tão fáceis de colocar em caixinhas. Hoje em dia, os diagnósticos, eles requerem uma presença de sintomas e até das disfunções que isso causa na nossa vida, das dificuldades que isso causa na nossa vida. Atualmente as pessoas falam muito do diagnóstico biopsicossocial, de uma avaliação biopsicossocial, ou seja, algo que vai avaliar diferentes aspectos da nossa vida e quanto isso impacta não só na parte social, como na parte de aprendizagem, na parte de trabalho, por exemplo, na parte acadêmica, em diferentes aspectos e fatores, as dificuldades que a gente tem e que, porque justamente esses transtornos vão afetar a gente na vida inteira, porque a gente nasceu com eles, a gente vai ter isso para a vida inteira. Então, isso é inevitável que não seja, por exemplo, a gente só tem isso na escola. Não. E acabou a escola, acabou o transtorno? Não. Isso vai afetar dentro da sala de aula e fora da sala de aula, dentro do trabalho e fora do trabalho também. Nos nossos relacionamentos com amigos, nos nossos relacionamentos com chefes, com os relacionamentos românticos, por exemplo, também. Ou com o resto da família. Então, a apresentação clínica dos transtornos de neurodesenvolvimento que inclui comportamentos. E isso é importante, porque são comportamentos que eles precisam ser frequentes, intensos e causam problemas para a gente alcançar, por exemplo, objetivos que são esperados em algumas fases da vida. Isso é uma das definições do DSM-5. Especialmente quando a gente está comparando com pessoas da mesma idade que são neurotípicas. Então, significa que a gente vai ter mais problemas para alcançar os mesmos objetivos e conquistar as mesmas coisas, comparado com pessoas que são equivalentes a gente, tanto em idade, quanto às vezes em, por exemplo, classe social e outros recortes também. Então, por exemplo, um exemplo que o próprio DSM dá. Uma pessoa autista que é diagnosticada, ela tem características de déficits sociais e de comunicação que vem acompanhando com esse transtorno de neurodesenvolvimento. Que
podem ser, por exemplo, comportamentos que são excessivamente repetitivos, por exemplo, o stimming, que ele é chamado, ou interesses restritos, ou uma intensidade em fazer as mesmas coisas, dos mesmos jeitos, com o mesmo processo. Então, isso é a definição do DSM-5. Já para o CID-11, que é a classificação internacional de doenças e transtornos mentais, o 11 é a última versão, que ele é super recente, ele começou a ter efeito a partir de 2022, se não me engano. Acho que é isso, 1º de janeiro de... Desculpa, 1º de janeiro de 2020 ou 21. Gente, eu não lembro. Mas, enfim, eu esqueci de anotar isso na pauta. Eu sou TDAH, eu tenho problemas de memória a curto prazo, e, enfim, é uma informação que eu sei, mas esqueci de anotar, então eu não lembro. Enfim, acontece e vai acontecer isso bastante no podcast. Mas, enfim, o que o CID-11 fala? Que transtornos de neurodesenvolvimento são comportamentais e tem fatores cognitivos que vêm justamente nessa fase de desenvolvimento. Isso é muito parecido com o que o DSM fala. Ele envolve dificuldades significativas tanto na aquisição quanto na execução de algumas funções e habilidades ao longo da nossa vida. Tanto pode ser intelectual, quanto motor, quanto de linguagem, quanto social, por exemplo. Quando o DSM e o CID falam de intelectual, significa que a gente tem... nós somos pessoas, por exemplo, mais burras ou mais inteligentes? Não. Mas acontece que transtornos intelectuais também estão dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento. Não significa que, por exemplo, autismo e TDAH vão necessariamente ter problemas intelectuais. Não, tanto que existem vários estudos falando que a média dentro do grupo, tanto autista quanto TDAH, de inteligência é condizente com a média da população. Então, sim, existem pessoas que também têm altas habilidades de superdotação, sim, tem pessoas que têm uma inteligência abaixo da média, mas proporcionalmente o número de pessoas também que tem uma inteligência que é considerado como na média, todos esses 3 grupos são proporcionais ao resto da população, tá? Então, de vez em quando se eu falar de problemas de inteligência, entenda que é porque há transtornos intelectuais que também estão no grupo de transtornos de neurodesenvolvimento. Justamente porque transtornos intelectuais também causam problemas em diversos aspectos da vida, ok? Beleza. Nesse contexto, o que acontece é que transtornos de neurodesenvolvimento, segundo o CID, ele vem num período tipicamente considerado como um início, ou seja, ele vem antes da idade dos 18 anos, do início da nossa vida, desde que a gente é pequenininho. E independente da idade, de quando a gente tem o diagnóstico, essas características já começam a aparecer desde que a gente é pequeno. Eu vou contar um caso pessoal. A minha mãe, ela começou a perceber o TDAH em mim antes de 1 ano de idade. Porque antes de 1 ano de idade eu já era muito agitada. Hoje eu entendo que essas características de agitação não eram só por causa do TDAH, é por causa do autismo também. E eu provavelmente fazia muitos stimmings. Stimmings são comportamentos repetitivos, que no TDAH a gente chama de hiperatividade, só. Mas ele pode ser conhecido por esses 2 nomes. Então, eu sempre fui muito agitada. Eu chamava a atenção por causa disso. Então, tem algumas características nossas, ou as pessoas falarem com a gente, às vezes a gente não olhar, a gente não perceber, a gente ficar quieto no nosso cantinho, no nosso mundinho, brincando com as nossas coisas, quando a gente é criança, ou as pessoas estarem falando com a gente se distrair com outras coisas. Vão ser coisas que vão estar presentes a vida inteira. E às vezes os nossos pais, os nossos parentes já começam a perceber antes da fase escolar. Mas a gente só consegue ter o diagnóstico depois que entra na fase escolar. Mas é um neurodesenvolvimento, isso vai acompanhar a gente a vida inteira. Então é comum que a gente tenha histórias de pessoas que falam: você já era assim desde criança. Sim, meu cérebro nasceu assim. Então ele não vai mudar de repente, do nada. Porque, sei lá, porque eu cresci. Porque eu tive 18 anos, eu perdi a carteirinha. Não funciona assim. Então,
Esses comportamentos e essas dificuldades cognitivas, esses déficits cognitivos, eles já estão presentes em muitos dos transtornos de neurodesenvolvimento, até nesse período de desenvolvimento da pessoa, do ser humano. E isso acontece só quando os transtornos estão incluídos nesse grupo. Por isso que é um grupo de transtornos de neurodesenvolvimento. Ele é um grupo, ele inclui vários tipos de transtornos diferentes, mas eles podem ser primos próximos, eu diria assim, porque eles têm algumas características que podem ser em comum, entre elas essa de nosso cérebro nasceu assim. Então, em muitos casos, esses transtornos de neurodesenvolvimento, eles são extremamente complexos. As causas são desconhecidas pela ciência ainda, não existe um fator falando, é isso, a gente concluiu que é isso e vai ser sempre isso, não. Podem ter diversos fatores que a ciência vem estudando há décadas e chegaram numa conclusão, mas um dos fatores principais que acredita-se que aconteça são fatores genéticos presentes desde o nascimento, então é muito comum que quem tem um transtorno de neurodesenvolvimento tenha pessoas na família que são muito parecidas com a gente. São muito parecidas porque a gente puxou isso de algum lugar. Então, a gente é parecido com os nossos, às vezes, pais, ou os avós, ou os tios, ou os primos. Às vezes a família inteira tem alguns tipos de comportamento que são muito iguais. Porque é um traço da família, porque é um traço que isso vem de geração em geração. Existem fatores parentais aí. Talvez não necessariamente direto do seu pai e da sua mãe, mas às vezes ele vem de outras pessoas da família e você puxa isso da configuração genética dessa família. O CID-11 também fala das dificuldades que a gente tem na nossa vida, justamente por causa desse nosso funcionamento diferente. Tanto na vida pessoal, quanto familiar, quanto social, na educação, no nosso trabalho, ou seja, ocupacional, e áreas importantes da nossa vida. Por isso que não existe, por exemplo, portador de um transtorno. Porque a gente não porta o transtorno e na área importante da nossa vida, ou no momento mais importante, a gente deixa ele em casa e esquece no cantinho. Não existe portador, a gente não porta e escolhe deixar. A gente tem TDAH, a gente é autista, ou a gente é TDAH, depende de como cada um resolve se identificar com isso, mas o fato é que a gente não porta nada, a gente não escolhe deixar de ter e deixar de apresentar alguma coisa quando é mais ou menos conveniente pra gente. E o CID-11 também fala que os transtornos de neurodesenvolvimento, e aí tem a listinha, ele inclui não só autismo, não só TDAH, mas como eu falei, ele também inclui no agrupamento dos primos próximos, entre aspas, que eu poderia chamar assim, da família, transtornos de fala e linguagem, transtornos de aprendizado ou transtornos de coordenação motora também fazem parte desse grupo e transtornos também de movimentos estereotipados, segundo o CID-11. De uns anos para cá, existe uma nova abordagem da própria ciência, dos próprios estudos científicos. É uma abordagem mais ideológica que está começando a aparecer desde o começo dos anos 2020. Isso a gente tem percebido nos estudos. É uma abordagem um pouco mais humanitária. Ela fala, tem uma proposta que é de repensar e de entender novamente esses transtornos de neurodesenvolvimento, não só os transtornos de neurodesenvolvimento, mas as neurodivergências de uma forma geral. Substituindo a noção que isso é uma deficiência, que isso é um transtorno, com a palavra neurodivergência ou neurodiversidade, para tirar um pouco o preconceito de lado e promover mais igualdade entre as pessoas. Porque a neurodiversidade, ele vem de uma perspectiva incomum, inclusive com pessoas de direitos humanos, que é humanizar as pessoas que são diferentes, humanizar as minorias, deixar que as minorias argumentem pelas próprias causas. Existe uma coisa no autismo que eu acho muito bonita, que é a frase nada sobre nós sem nós. Ou seja, a tradução fica meio feia, mas significa que você não deveria chamar alguém para falar de autismo sem convidar um autista para falar sobre a vivência dele mesmo. Como é isso fora do consultório, como a vida inteira.
porque a gente não é só um paciente, a gente não é só um transtorno, a gente vive a vida inteira assim. Isso independente, tem horas que a gente esquece, de repente, que a gente tem um transtorno e a gente continua vivendo a nossa vida. E a gente lembra, eu tô fazendo isso e isso impactou na minha vida porque, putz, eu também sou autista. Putz, eu também tenho TDAH. Putz, isso acontece porque eu tenho mais dificuldade nessa área da minha vida. Então a gente é muito mais do que só um diagnóstico, do que só um transtorno. A gente tem uma vida inteira, a gente tem gostos e desgostos e coisas que a gente faz muito bem e outras que a gente faz muito mal, mas nós somos pessoas extremamente complexas e esse conceito de neurodivergência vem disso. Nós somos pessoas únicas dentro desse grupo. Ele mostra a variabilidade de pessoas e perfis dentro disso e de quem é afetado por todas as coisas que a gente passa. Porque algumas questões surgem, por exemplo, você rejeitar a noção de que TDAH e autismo são só disfunções do cérebro, são só deficiências do cérebro. Isso para de ver a gente como pessoas que têm problemas e passa a nos ver como indivíduos que têm dificuldades, e algumas dessas dificuldades são mais sabidas e precisam ser estudadas, por exemplo, pela ciência para entender melhor. Então, dessa perspectiva de neurodiversidade, são condições que têm variações na estrutura do nosso cérebro. A gente já viu isso, tanto no CID quanto no DSM, nas funções do nosso cérebro. Isso é a definição até do CID e do DSM. Nosso cérebro funciona de uma outra forma, mas isso leva, ao mesmo tempo, a maneiras de se comportar e de pensar e de ver o mundo que é só nossa, e de ter a experiência na sociedade que é só nossa. Então, nós somos pessoas únicas, às vezes até pelo jeito que a gente se comporta na sociedade. Muitas vezes a gente está num grupo e nós somos a única pessoa neurodivergente naquele grupo, e a gente tem soluções para problemas que as outras pessoas não pensaram. Por quê? Porque as conexões que o nosso cérebro faz são diferentes. Às vezes a gente chega numa conclusão que ninguém pensou, porque a gente já deu tanta volta no meio do caminho, no meio da nossa cabeça, que as pessoas não entendem como o ponto A chegou no ponto Z, sendo que elas só chegaram do A até o C, por exemplo. Então, a gente já tá lá no ponto Y, e elas não entenderam como a gente chegou lá, mas nossa linha de raciocínio nos leva por caminhos, às vezes, muito inesperados. Então, essas diferenças podem, sim, trazer algumas vantagens pra gente, mas a gente sabe que numa sociedade que não foi feita para pensar em pessoas neurodivergentes, ela vai trazer muitos problemas também. Então, dependendo das circunstâncias, ela vai ser um tipo de comportamento que vai ser muito problemático, ou um tipo de comportamento que vai fazer com que a gente se destaque de uma maneira muito positiva. E justamente porque a sociedade foi feita pensando em quem é um padrão. O padrão é o neurotípico. Tipicamente o cérebro está como a sociedade espera que esteja. Ou seja, não tem os problemas que a gente tem. E a sociedade inteira é construída em cima disso. Então, quem não entra e não se encaixa nisso, muitas vezes tem mais problemas nos ambientes. E não precisa ser só neurodivergente. Qualquer pessoa que faz parte de uma minoria acaba sendo uma pessoa que vai enfrentar algumas dificuldades que as outras pessoas podem não entender se elas não fazem parte daquela minoria também. Isso é intrínseco. Por isso que a gente precisa falar numa coisa que chama interseccionalidade de discurso. Que a gente não nasce, por exemplo, só homem, ou só mulher, ou só LGBT, ou só pessoa trans, ou só pessoa negra, por exemplo. Nós nascemos, por exemplo, eu sou uma mulher que é neurodivergente, que também é LGBT. Então, se a gente não falar de interseccionalidade de discurso, interseccionalidade significa falar sobre diversos discursos e diversas minorias e lutar por diversas causas e entrar nesses assuntos em diferentes aspectos. Então, por exemplo, falar sobre saúde mental em pessoas LGBT. E por que existem, por exemplo, algumas coisas que a saúde mental dentro desse grupo tem algumas particularidades. Ou, por exemplo, falar de mulheres que são neurodivergentes. Por que o nosso diagnóstico, quando a gente é mulher, geralmente é mais tardio para autismo e para TDAH? São recortes que a gente precisa conversar. Então, muitas vezes essa neurodivergência, ela ocorre justamente
porque ninguém tá falando, porque não existe uma conscientização e a gente não teve o diagnóstico mais cedo e ele vai causar outros problemas de saúde mental por causa disso. Porque a gente não tem uma perspectiva neurotípica da sociedade, que é como a sociedade é estruturada. E isso pode fazer com que a gente viva situações e aspectos únicos, mas essa abordagem nova, até da ciência de neurodivergência, ela, nos próprios estudos, ela tenta até entender as dificuldades, mas também entender que, poxa, mas podem ter aspectos positivos, podem ter forças e qualidades e coisas que a gente pode trazer boas para nossa vida e para o ambiente que a gente está, porque é sempre um ambiente mais diverso, ele é sempre muito mais rico em pontos de vista, em diferentes aspectos, inclusive monetários. Existem algumas pesquisas que mostram que empresas que são mais diversas, elas têm lucros muito maiores do que empresas que são formadas sempre pelo mesmo tipinho de pessoa. Então, a gente falhar em reconhecer as qualidades positivas acaba criando um estigma, acaba criando problemas de autoestima, se a gente achar que a gente só é um transtorno, que a gente só é um problema. E isso obviamente acaba resultando em problemas muito mais sérios de saúde mental, se a gente não souber olhar para nossa própria vida e gostar de quem a gente é. E entender que, ok, eu tenho muitos problemas na minha vida que, por ser diferente dentro de uma sociedade que não me aceita, eu vou viver coisas que as outras pessoas muitas vezes não vão entender. E que vão ser problemas pra mim, vão ser maiores dificuldades que eu vou ter na vida, mas a minha vida inteira não pode ser 100% negativa. Tem coisas felizes que eu vivo, tem coisas que eu faço que são muito mais legais do que outras pessoas, e muitas dessas coisas podem vir de neurodivergência. E eu sei que falar isso, quando você tá num momento ruim da sua vida, provavelmente a pessoa está desligando esse podcast agora, mas isso vem com o tempo, isso vem com a aceitação, é um processo, você entender o seu diagnóstico, você descobrir o seu diagnóstico, você perceber que você é muito além desse diagnóstico que você tem 500 milhões de qualidades, algumas que estão relacionadas a isso, outras que não, que te formam uma pessoa completa e complexa e que pode ser extremamente incrível e admirável também. É muito difícil a gente perceber isso quando a gente está no fundo do poço, eu entendo isso. Mas às vezes tentar olhar de uma maneira diferente para nós mesmos, entendendo que não é só tudo 100% ruim, começa a dar uma luzinha no fim do túnel também. Esse movimento recente da ciência de neurodiversidade, ela traz uma perspectiva individual em cima de profissionais de saúde e em cima de cientistas também. Eles fazem com que os estudos mais recentes encorajem narrativas que são feitas por pessoas autistas e TDAHs e outros tipos de neurodivergentes, até incluindo essas pessoas no estudo, muitas vezes para fazer o estudo, ou incluindo mais pessoas para opinar e dar perspectivas, falar de relatos das vidas delas. O que acontece é que 90% dos estudos que existem no mundo, até mais de 90%, são feitos por pessoas que não têm TDAH nem autismo. E eles falam sobre a gente. Uma das coisas que eu mais odeio em ler estudos científicos, eu leio muitos estudos por dia, por semana, por mês, enfim, é que eles sempre falam assim: vamos comparar a população TDAH com as pessoas normais. Ou a gente vai comparar as pessoas autistas com a população normal. E eu odeio quando eles usam normal, porque é extremamente psicofóbico, é extremamente capacitista. São duas palavras para falar preconceito. Porque a gente é normal, a gente só é diferente. Ser diferente não significa que a gente não seja normal. A gente só é normal do nosso jeito, no nosso padrão, que não é o padrão de todo mundo. Mas essa perspectiva da ciência vem mudando e isso faz com que incluam pessoas neurodivergentes dentro até dos próprios estudos para fazer o estudo, não só para ser estudado. E isso tem inspirado muitos pesquisadores a pensar de uma forma radicalmente diferente, procurar objetivos que são bem diferentes e como eles vão escrever e publicar esses estudos também. Eles ainda são estudos com base em evidências, mas eles incluem experiências também. Por exemplo,
Eles focam muitas vezes em entender as bases biopsicossociais das dificuldades que a gente tem, das dificuldades individuais que a gente tem, tornar um objetivo, por exemplo, em entender as aplicações dessas disfunções ou de como o funcionamento cerebral é diferente. Quando os estudos são feitos sem neurodivergentes, eles focam em aliviar os sintomas, reduzir os impactos disso na sociedade e tratamento. Quando esses estudos são feitos incluindo neurodivergentes, eles não tratam a gente só como um problema que precisa ser resolvido, que é a abordagem neurotípica. A abordagem neurotípica é: os estudos são feitos para resolver um problema. Então, nós somos o problema. Como a gente resolve isso para esse grupo de pessoas se tornar mais padrãozinho? E quando existe essa abordagem de neurodiversidade nos estudos, é diferente, tem mais evidência na estrutura de entender a pessoa e as limitações das pessoas. Ela dá o foco debaixo dos holofotes para a pessoa neurodivergente. Tanto para o nosso ambiente físico, para o nosso ambiente social. E os pesquisadores passam a tentar entender, por exemplo, o que leva a esses impactos. O que leva a gente a sentir que a gente tem mais dificuldade, ou os impactos na nossa saúde mental e na nossa autoestima, por exemplo. O que faz com que as nossas experiências, sendo autista ou TDAH, sejam diferentes nesse ambiente, e como o ambiente pode ser mudado para ele ser mais inclusivo, por exemplo. Qual o foco disso começa a ser entender as nossas forças e os nossos pontos positivos e os nossos talentos dentro da neurodivergência, que muitas vezes eles ficam jogados de escanteio e são completamente obscurecidos pelas dificuldades e pelas circunstâncias de viver numa sociedade que não nos acolhe. Então, essa abordagem de neurodiversidade, ela está intimamente ligada, por exemplo, no TDAH, falar muitas vezes, mostrar a criatividade do TDAH, mostrar essa energia extra que a gente tem, ou, por exemplo, no autismo, falar desse olhar para o detalhe, que é extremamente característico do autismo, ou desse pensamento que a gente tenta procurar padrões, por exemplo, e ordem nas coisas, entender atitudes neurodivergentes e neuroatípicas dos indivíduos, ajuda que organizações, empresas, escolas sejam melhores. Que elas diminuam o estigma, por exemplo, que elas criem ferramentas para que a gente fique com a autoestima mais alta e não mais baixa quando a gente está num ambiente. Isso ajuda também, essa abordagem, a melhorar problemas de saúde mental ou até evitar alguns problemas de saúde mental. Faz com que, inclusive, algumas práticas clínicas e práticas de pesquisa, por exemplo, que neurodivergentes colaborem mais nas etapas do estudo, em todos os níveis de etapa dos estudos, que a gente consiga ajudar com o nosso conhecimento e interpretação desses achados, desses estudos, desse conhecimento. Ela divide a narrativa com a gente também, com quem tem TDAH, quem tem autismo, da gente mostrar esse outro lado e mostrar que o que as pessoas consideram deficiência, na verdade é a sociedade que é deficiente com a gente, a sociedade que não está preparada para quem não segue um padrão. Porque dentro de ambientes que a gente está controlado, ambientes acessíveis, a gente tem menos dificuldade. Então, não significa que dentro desses ambientes a nossa neurodivergência some. Mas, às vezes, são pequenas acessibilidades que a gente tem que fazem com que a gente tenha as mesmas condições de todo mundo na sociedade. Por isso que a acessibilidade transforma estruturas sociais. Então, nessa abordagem de neurodivergência, as pesquisas ultimamente estão encorajando uma pesquisa que ela espelha até num nível de clínica, de prática clínica, a dar mais foco ao ambiente, a serem ambientes, a gente ter mais ambientes que são amigáveis para quem é neurodivergente.
Isso, às vezes, são pequenas mudanças nas escolas, no ambiente de trabalho e, por exemplo, às vezes em congressos, ou em clubes, ou em organizações, ou até, de repente, sei lá, no seu clubinho de leitura que você participa, se você gosta de um clube do livro, por exemplo. Ou até no podcast. Quando eu comecei a Tribo TDAH, eu descobri que uma acessibilidade muito simples de fazer era não colocar música ao longo do episódio enquanto eu tô falando, porque a gente que é TDAH não consegue focar nas duas coisas ao mesmo tempo, na música e numa pessoa falando 15 mil horas sem parar, e a gente vai distrair inevitavelmente. Então, às vezes são pequenas coisas que já são formas de acessibilidade. Então, essa abordagem, muitas vezes ela contrasta com a expectativa de prática clínica de tentar consertar a gente, de remover o nosso déficit, de tornar a gente mais neurotípico. Então, não, são intervenções que podem vir de uma forma para abraçar o que a gente tem de bom e ajudar a evoluir as coisas que a gente tem mais dificuldade, para mostrar a amplitude dos talentos que a gente tem e como a nossa perspectiva faz com que às vezes a gente perceba os problemas e as coisas positivas até de uma outra maneira. Episódio introdutório. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses próximos episódios vão ser assim, eu espero, vão ser episódios mais falando contextos e conceitos básicos pra gente entrar mais em coisas um pouquinho mais elaboradas ao longo dos podcasts dessa primeira temporada. Então não esquece, pra esse podcast inteiro continuar, eu dependo de você. Vai lá em apoia.se/tributadh e apoie a Tribo TDAH lá também. Você vai ter direito a um grupo exclusivo cheio de pessoas autistas, pessoas TDAHs, pessoas TDAHs. Você vai ter direito a um encontro anual dessas pessoas, desses apoiadores. E você vai ouvir os episódios antes, você vai receber os episódios adiantados também, e vão ter muito mais coisas. Por exemplo, saber vários segredos de bastidores que estão acontecendo, projetos novos, spin-offs novos, enfim. Spin-offs novos não, eu não pretendo fazer um terceiro podcast por enquanto, mas dentro desse spin-off, as coisas que estão acontecendo nos bastidores, você vai saber muito tempo antes. Então é isso, e não esqueça de falar comigo lá nas redes sociais. Eu tô em @tributadh, eu criei o perfil @tributadh também, mas eu ainda, até este momento que eu estou gravando esse podcast, eu não estou usando esse perfil. Talvez eu comece a usar quando eu publicar um podcast. Vou ver isso mais pra frente, mas de qualquer jeito, eu estou em @tributadh e também tenho o perfil TribuTDH, caso você queira seguir por lá também. É isso. Beijos da Tata. E pra quem não me conhecia, pra quem eu não conhecia antes também, muito prazer. Obrigada por ter ficado até aqui. Deixa seu likezinho nos episódios, deixa 5 estrelinhas se você puder. É isso. Até o próximo episódio. Beijos e tchau! E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis, maravilhosos TDAH Hypers, que são os apoiadores da Tribo TDAH e fazem tudo isso acontecer. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Skyatura, Rafa Mari Mendes, Aline Mie, Bruna Titonelli, Alexandre Maia, Aline Coelho, Paulo Alexandre Maia, Canal, Ana Márcia de Lima, Tabita Moreira, Diego Quinto, Fábio Brunetti, Zé, Lexo, Sandro Tomiti, Eric Alves, José Martins, David Correia, Vinícius Paes, Ana Luísa, Xenodex, Virgílio Tamiri Silva, Laís Calazan, Santiago Luz, Bianca Eunice, Marina, Caio Guilherme, Rafael Ribeiro, Andréa Ferraz, Wesley Rueda, Adriana Leopoldi, Thalita Camargos, Éder, Mônica Becker, Fernando Finotto, Tereza Cristina, Larissa Alice, Matheus Leiner, Mauri, Renato Ribeiro, Rafa Brito, Anlônio, Israeli, Cristal, Anderson Torquato,
Torquata, Ivana, Hétero e Ritter, Samuel Fabel, Eduardo Maldonado, Marcos Augusto, Gabi, Silvia, Lua, Sônia Kemi, Namatos, Regis Nazi, Luiz Antônio Almeida, Marcos Vinícius, Rodrigo Ken, Saluli, Andrei, Paulo Belotti, Matheus Ramos, Neio Carvalho, Paulo Fernandes, Tony Brandão, Giovana, Bibiana Motra, Raquel Madeira, Marcelo Biassucci, Bruna Barlac, Lana Thalita, Caio Figueiredo, Daniele Breta, João, Dani Marie, Marina Medeiros, Lucão, Muti, Lali Krotozinski,